Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus a todos vocês. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Gostaria de participar mais aqui com mais vídeos, né? Tenho um desejo de fazer aí uma live, vamos ver aí a questão tecnológica e também da combinação do tempo aí com o nosso amigo PC. E hoje nós vamos ver um pouco aqui sobre alimentação, saúde à luz da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É um assunto de muita importância, é um assunto de controvérsias também, já que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela tem no seu escopo e nas suas crenças fundamentais de não comer alguns tipos de alimentos, de carne, e etc, etc, e coloca aquilo como uma exigência de Deus para a igreja, né? Quando eu falo a igreja, é para o povo de Deus pós-Israel, pós-Antiga Aliança. E nós vamos analisar inicialmente aqui, e esse vai ser a continuação, né, do vídeo anterior. Eu falei sobre analisando a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre saúde, e vamos começar aqui desde o começo, né? Quando Deus colocou o regime alimentar original para o homem antes do pecado, e também o regime alimentar original também para o homem após o pecado. E logo depois de muitos e muitos anos, quando veio o dilúvio, um regime alimentar também para o homem, de acordo com algumas situações ali pós-diluvianas, né? Vamos analisar isso e também à luz do Novo Testamento e da ciência médica. Vamos ver aqui algumas coisas correlatas cientificamente para termos assim um fundamento, né? Porque o cristão, ele pensa, o cristão tem um fundamento da sua fé. E nós precisamos analisar isso historicamente à luz da Bíblia e também à luz da ciência, que tem nos trazido aí bastante benefícios, né? E até aumentado a longevidade, o tempo de vida humana para o ser humano aqui nesta terra. Antes, porém, eu gostaria de mencionar, né, que conheci na interação dos comentários, né, do último vídeo aí, o amigo, que eu já digo amigo de uma forma mais considerativa, né, o Ronaldo Proença. Ronaldo Proença, ele foi adventista do sétimo dia, e ele me disse lá na interação dos comentários que há 4 anos atrás tem um testemunho dele aí, foi colocado um testemunho dele por PC aí no canal TV Caminho Livre, né? E teve milhares de visualizações, foi muito bom o testemunho, senti muita sinceridade, Ronaldo Proença. E você passou aqueles anos todos ali, trouxe realmente uma parte da sua experiência, da sua vida. Foi muito bom conhecê-lo, e espero aí que em breve nós nos conheçamos pessoalmente. E desde já eu tenho orado, tenho também conversado com você, né, orado a Deus para que Deus o ilumine, e cada vez mais. Então foi um prazerzão muito grande mesmo, eu conhecê-lo e você participar aqui conosco, e nosso desejo é que você continue com o seu testemunho. Em breve você vai também participar aqui e compartilhar conosco, né, porque tem muita gente nova no canal, e reforçar também aqueles que já viram. Então, pessoal, vamos agora para Gênesis capítulo 1. Esse assunto é um assunto muito vasto, não quero esgotar aqui ele nesse vídeo, vou fazer outros vídeos intercalados também com outros temas bíblicos que também são importantes, mas vamos ver aqui a polêmica do regime alimentar, das restrições alimentares que a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz que ainda é válido para a igreja, ou seja, para o povo de Deus pós-Israel, ou pós-Antiga Aliança. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, vamos nos reportar agora a origem lá na criação, e vamos seguir um pouquinho um curso da história, né, de uma forma bem resumida, mas a gente vai entender à luz da Bíblia, e também vamos analisar aqui algumas coisas à luz da ciência médica, comprovadamente, cientificamente, alguns benefícios ou malefícios que vegetais e animais podem trazer para a nossa vida, né, em termos de consumo. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 29.
Eu gostaria que vocês acompanhassem na Bíblia, ok? Porque eu notei aí nos comentários que às vezes algumas pessoas, geralmente adventistas, né, eles fazem um comentário de uma coisa que já foi bem explicado, né, que tentam contra-argumentar como se a pessoa não tivesse dito aqui no vídeo. Às vezes um vídeo de PC, às vezes um vídeo meu, ou de outros também que já participaram aqui, e está lá no vídeo tudo bem escrito, bem dito, né, escrito na Bíblia, comentado, e parece que muitos não leem, não prestam atenção e pulam. Aí comentam sobre alguma coisa, fazem uma inquirição, um questionamento sobre algo que já foi explicado, que já foi exaurido ali no comentário, né? Aí é demais, né? Mas é assim mesmo, a gente quando entra na linha apologética, a gente tem que ter paciência, né? Isso é igual a uma sala de aula, um professor, né, que está lidando ali com alunos que são interessados, alunos que são desinteressados, alunos que são rebeldes, enfim, tem muito disso aí. Claro que eu me coloco aqui como professor, porque se eu vou falar sobre um assunto da Bíblia, eu tenho domínio sobre aquele assunto, né? Não tenho todo o domínio, toda a profundidade, toda a amplitude, todo o conhecimento, claro que não. Estou sempre aprendendo com muita gente, né? Pela graça de Deus, tem muita gente boa aí que sabe mais do que eu, e eu aprendo com eles. Já aprendi aqui com o PC, estou aprendendo sempre, e com muitas outras pessoas também, de outros canais, apologéticos, crentes verdadeiros, pastores e líderes verdadeiros na obra do Senhor, que fazem parte da igreja do Senhor. E vamos aqui analisar, né? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus, verso 19: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Bom, aqui é bem claro que Deus está falando isso antes do pecado, antes de Adão e Eva desobedecerem ao mandamento de Deus, o mandamento exclusivo e único que Deus disse: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que comerdes certamente morrerás. Nós entendemos, nós cristãos, crentes, protestantes, de linha reformada ou de linha tradicional bíblica, que o tema de saúde é um tema importante, sim, é um tema importante para o nosso viver. O tema também que se refere à alimentação tem toda a sua importância, né? O que nós comemos, o que nós bebemos, que se reflete na nossa saúde, no nosso corpo. Porém, inicialmente, analisando aqui, a gente vê que antes do pecado, antes do homem, primeiro Eva que pecou, né? Ela foi enganada, iludida, e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, depois deu ao seu marido e ele conscientemente, Adão, comeu. E depois ali o homem já sentiu a separação de Deus, então o pecado gerou imediatamente ali aquela desobediência, gerou o pecado, né? A separação, o homem e a mulher se sentiram nus, já estavam desprovidos ali da presença da glória de Deus, por causa da sua desobediência, e se esconderam. Então, inicialmente, nós já vemos que antes do pecado, a alimentação que Deus deu para Adão e Eva, e com certeza para os seus descendentes que iriam nascer, foi de frutos e de ervas da terra, né? Foi de sementes, foi de frutos de toda a árvore, né? Centenas e centenas de árvores aí que produzem frutos, enfim. E vamos ver, depois do pecado, qual foi a ordem que Deus deu para Adão em relação ao seu trabalho e ao seu alimento. Gênesis capítulo 3,
versículo 17. Né? Nós temos aqui a maldição, a partir do versículo 15, Deus põe inimizade entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Versículo 16, multiplicarei sobremodo as dores do parto, né? Darás luz a filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. No versículo 17, Deus disse assim: e Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás o quê? A erva do campo. Então, antes do pecado, claro, não havia morte, então não havia comida cárnea. Após o pecado, Deus continuou dizendo para o homem comer o quê? A erva do campo, o fruto da terra. Claro que não era toda, né? Porque de cara nós já vamos entender que após o pecado, muitas plantas, muitas sementes se tornaram amargas, se tornaram venenosas, se tornaram nocivas para a alimentação. Mas quando diz que e tu comerás a erva do campo, é uma referência que ele deveria continuar comendo vegetais. O homem, mesmo após o pecado, deveria continuar comendo vegetais. E isso daí se refere, claro, àqueles vegetais que são comestíveis, como hoje nós temos muitos vegetais que são comestíveis e temos muitos também que não são, que fazem mal, né? Vamos falar um pouquinho mais à frente aí. Em outros vídeos mais à frente a gente vai delongando aqui nesse estudo, porque esse estudo tem diversas vertentes, ok? Então, depois de passado muitos e muitos anos, né, de pecado, de multiplicação, né, Deus disse lá em Gênesis capítulo 6, que a violência havia, no capítulo 6, versículo 12, né, toda a terra estava corrompida, estava cheia de violência, todo ser vivente estava corrompido no seu caminho, estava todo, né, com exceção da família de Noé. E Deus disse no versículo 13, em Gênesis capítulo 6, que resolveu dar cabo, dar fim a toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra, através do dilúvio. E aí, nós sabemos a história do dilúvio, e depois que houve o dilúvio, né, acabou com o quê? Com toda a natureza, né, com todas as árvores, né, e Deus deu uma ordem em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, vamos ler aí. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Gostaria que vocês acompanhassem aí na Bíblia, porque o assunto é por demais importante e segue uma sequência aqui. Vamos lá, pessoal. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Então aqui está a ordem ainda, né, de que o homem iria dominar sobre toda a natureza, né? O homem doma todos os animais, sempre domou e dominou desde o início do mundo até hoje. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Olha aí. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Então aqui Deus já deixou e já orientou o homem a comer carne, né? Comer carne do que se move na terra e do que se move nas águas. Assim como vos dei a erva verde, Deus se reportando ao passado antes do dilúvio, também vos dou agora todos os animais que se movem sobre a terra e sobre as águas, porém a vida com seu sangue, isto é, não comereis. Então Deus fez só essa restrição aqui, não comer o sangue. E a gente vai ver que lá na igreja, né, se reportando lá para o futuro, daqui de Gênesis para o futuro, em Atos capítulo 15, abramos aí a Bíblia para fazer uma correlação. Atos capítulo 15, versículo 29, né?
quando houve um concílio, acho que foi o primeiro concílio que houve de controvérsias lá, foi necessário fazer esse concílio para resolver alguma parada que os judaizantes modernos, né, porque desde o início da igreja houve essa luta aí, né? Por isso que a gente chama os adventistas do sétimo dia e suas subdivisões whitianas e sabáticas de judaizantes, porque eles querem incorporar práticas antigas da lei, e essa lei é a lei de Moisés ou é a lei de Deus, que é a mesma coisa, lei de Moisés e lei de Deus, ou a Torá, né? Queriam incorporar atos e costumes dessa lei, inclusive guardas de dias, como também questões alimentares, queriam introduzir para os crentes gentios que tinham aceitado a Cristo, para eles praticarem, né? Então foi uma luta tremenda que os apóstolos viveram desde do período de transição de Atos, do livro de Atos, né, que foi o período de transição da antiga para a nova aliança, até a formação da igreja, né? Foi uma luta tremenda ali para barrar esses judaizantes, esses falsos cristãos que estavam impondo cargas pesadas para a igreja do Senhor, para a igreja de Cristo, e que eram com certeza totalmente desnecessárias, como guardar dias, festas, guardar luas novas, então que nós vamos falar mais daqui a pouco, né? É sempre bom a gente dar essas pinceladas aí. Então em Atos capítulo 15, versículo 29, eu estou fazendo uma reportação aqui, né, do futuro para o passado e do passado para o futuro. Gênesis capítulo 9, versículo 4, Deus disse que poderia comer de todos os animais, vejam só, todos os animais Deus disse que poderia comer, do que se move, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. E o sangue, isto é, a sua vida, não comereis. Então aqui chama sangue de vida, e realmente, pessoal, dentro da ciência, né, dentro da medicina propriamente dita, a gente vê, né, todos que estudam, nós que estudamos, vemos que o sangue, os componentes do sangue realmente são todas as células, né, hemácias, anticorpos, os leucócitos, né, células de defesa, células que são importantes para levar oxigênio, para trazer o gás carbônico, mas também no sangue temos ali a circulação de vírus e de bactérias, que são danosos, né, quando o ser humano está infectado ou quando algum animal está infectado, é danoso para a sua saúde. E se o ser humano comer um sangue que seja contaminado, com certeza poderá lhe trazer danos, prejuízos para a sua saúde, né? Então, com certeza Deus ele aplicou aqui a lei, né, a regra de que o sangue é a vida, mas hoje a ciência médica comprova que toda a defesa de micro-organismos, seja de fungos, de bactérias, seja de vírus, né, estão presentes em maior quantidade na circulação sanguínea, para combater possíveis corpos estranhos que entram através do nosso corpo, seja através de cortes, sejam através de alimentação, da respiração, enfim, de qualquer outro meio, né? Pois bem, então em Atos capítulo 15, versículo 29, vemos aqui, diz assim, esse concílio aqui, a decisão enviada a Antioquia, né, para não ficar muito extenso o texto, pois pareceu bem, versículo 28 e 29, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Veja só, destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, de carnes de animais sufocados e de relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bens, se vos guardardes. Saúde. Bom, então aqui nesse texto aqui, relações sexuais ilícitas, carnes de animais sufocados
é porque tem a ver também com a coagulação do sangue e também do próprio sangue, né? Como de coisas sacrificadas a ídolos. Então, isso daqui foi uma ocasião em que os discípulos se reuniram, né? Barnabé, Paulo e outros apóstolos se reuniram ali para enfrentar uma problemática que estava havendo na igreja, ali em Atos dos Apóstolos. Esse livro de Atos, pessoal, é um livro que ele não é tido como um livro doutrinário, com certeza realmente não é, nenhum teólogo tem Atos dos Apóstolos como um livro doutrinário. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos é um livro de transição da velha aliança para a nova aliança. Então, nós temos aquele episódio de Pedro que achava que ainda não deveria comer alimentos porque considerava impuros, que Deus baixou o lençol e disse: mate e come, mate e come, mate e come. Deus deu a ordem para matar e comer, né? Então, nós temos também aquele episódio lá em Gálatas, né? De Pedro que se comportava, quando estava com gentios comia de tudo, quando estava com judeus não comia, né? Então foi repreendido severamente por Paulo. Então, e nós vamos observar, nós falamos aqui em Pedro, mas nós vamos observar que Pedro foi uma referência, né? Em assuntos assim de oscilação, foi muito influenciado, mas depois que ele verdadeiramente foi transformado, né, teve uma transformação maior, ele escreveu aquelas epístolas ali de Pedro, 1ª e 2ª, que foi uma coisa fenomenal. Então, as epístolas de Pedro já é uma outra situação da vida de Pedro, já é um ápice que ele teve na vida espiritual, que venceu toda essa guerra que ele interiormente passava dos próprios efeitos culturais que haviam fortemente nele, dos judaizantes, né, que Pedro era judeu também, com certeza, e tinha aqueles hábitos, né, da antiga lei, da antiga aliança. Pois bem, então aqui neste concílio teve essas determinações. Então nós estamos vendo aqui que tem um lance aqui, né, bem claro, para se abster do sangue, né? Aí você vê mais lá na frente, em 1 Coríntios, capítulo 8, né, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 8, vejam só como é importante a gente correlacionar. Passado muitos e muitos anos, saindo de Atos dos Apóstolos, que foi um período de fase, de transição, de mudança de comportamento e de hábitos que levou vários anos, né? E ali não tinha nada de decreto de doutrina, não tinha de forma alguma, mas nas epístolas começou sim ao apóstolo Paulo dar novos mandamentos de Deus, porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, todos eles começaram a trazer novos mandamentos do Senhor que foram acrescentadas na nova aliança. Em resumo aqui, a antiga aliança passou, algumas coisas foram renovadas na nova aliança, muitas outras coisas ficaram no passado, foram completamente abolidas, né? E coisas novas foram acrescentadas. Então, em 1 Coríntios capítulo 8, você já vai ver uma visão, uma dimensão de interpretação de Paulo, de que as coisas, o que era carne sacrificada ao ídolo, não tinha nenhuma importância mais, certo? Que podia comer a carne que era sacrificada ao ídolo, porque o ídolo não existe. O ídolo não existe. E ele deu somente uma ordem em questão de uma conveniência ali, que se for para gerar escândalo, então não coma a carne que é sacrificada ao ídolo, para não gerar escândalo no irmão que é fraco na fé. Em Romanos 14 ele chama, ele comenta lá, 14 versículo 1, vamos já ler, daqueles que são fracos na fé, de débeis na fé, para não serem escandalizados por algum procedimento daquele que é mais maduro na fé. Pois bem, então 1 Coríntios capítulo 8, vamos ler. 1 Coríntios capítulo 8, aí Paulo diz assim, veja só, 1 Coríntios capítulo 8, acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, ele está dizendo aqui,
em relação às carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Era para comer ou não comer? O cristão podia comer ou não comer? Claro que podia, né? Ele diz assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo, veja só, o ídolo existe. Ídolos são ídolos, né? Feitos de mãos por mãos humanas, e os demônios induziram e induzem ainda centenas e centenas de milhões de pessoas a adorarem ídolos. Mas o que é o ídolo? Nada. Nada. O ídolo não existe. Ele não existe. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então é um tipo de superstição achar que uma carne que era sacrificada a um ídolo pagão, ela estava contaminada. E nós vamos já entrar também no episódio de Cristo, quando fala sobre o que entra não contamina o homem. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 8, vamos lá, versículo 8. Então Paulo faz aqui um comentário, é bom que vocês leiam o capítulo todinho. Esse capítulo aqui a gente vai voltar também em outros vídeos, mas vamos sempre pegar algumas partes dele aqui, porque vai ser sempre bom para reforçar o nosso raciocínio em relação à alimentação. Capítulo 8, versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Preste bem atenção, olha aí. Não é a comida que nos recomendará a Deus, ou que nos recomenda a Deus. Comida nenhuma nos aproxima de Deus e nem nos leva para o céu. Nada, nenhuma delas. Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Claro que aqui ele está falando do aspecto espiritual, porque isso de comer carne sacrificada ao ídolo, que ele já botou abaixo aqui, né? O apóstolo Paulo já disse que não tem importância nenhuma. Lá no concílio eles mandaram se abster, né? Mas ali era uma fase de transição. E eu citei aquela passagem de Atos 15, 29, com relação à questão do sangue, né? Que realmente, cientificamente, há alguns, vamos dizer assim, algumas restrições e alguma prudência para se evitar comer o sangue, ok? Como eu já comentei aqui, mas o ídolo em si nada é. Então, espiritualmente, nós não vamos perder nada se a gente não comer alguma comida, e espiritualmente também não vamos ganhar nada se comermos. Espiritualmente não. Mas para a saúde? Sim, para a saúde pode sim influenciar. Para a sua saúde, para o seu bem-estar, né? Mas são coisas que a gente tem que observar o seguinte, pessoal. É importante que tenhamos boa saúde? É sim. É importante que tenhamos uma alimentação saudável? É sim. Isso é fator determinante para a nossa salvação? Não é. Nunca foi e nunca será. Até porque, no aspecto da antiga aliança, quando Deus falou sobre os alimentos impuros, ele falou que eram impuros, mas esse aspecto é um aspecto meramente cerimonial. Em nenhum momento do Antigo Testamento se refere a sendo como que faz mal à saúde. Mas não existe alimentos que fazem mal à saúde, carnes que fazem mal à saúde? Sim, existe. Existe sim. Assim como tem muitos vegetais que fazem mal à saúde. Deus disse que deu a erva do campo, após o pecado de Adão, lá em Gênesis 3, 17, 18, para o seu mantimento. Mas não é toda a erva. Por quê? Porque tem muitas ervas do campo, tem muitos frutos da terra que podem nos fazer mal. E quanto à carne de porco, camarão, etc. e tal. Bom, aí nós vamos entrar no aspecto propriamente dito aqui. Mas nós já estamos vendo que na nova aliança, Deus disse aqui, olha, a comida não nos recomenda a Deus. Nós não somos salvos porque comemos, nós não somos salvos porque bebemos, nós não nos perdemos porque não bebemos, nós não nos perdemos espiritualmente porque não bebemos, isso, aquilo, não tem nada a ver. No aspecto espiritual, a comida não influenciará em nada. Você acha que uma pessoa porque é vegano, porque não usa nem
um sapato que seja derivado de couro de jacaré, nem isso ele usa, uma roupa, e não come carne de hipótese alguma. Você acha que espiritualmente, por ele ser vegano ou ser vegetariano, ele tem alguma influência de crescimento, de melhora, de aptidão, de maturidade melhor do que o outro, que come carne? Claro que não, pessoal. Claro que não. Há um texto de Ellen White, que no próximo estudo eu vou entrar mais a fundo, sobre café, sobre chá, sobre bebida alcoólica. Eu vou falar sobre tudo isso daí, certo? Que ela diz que a carne vermelha embota o cérebro, que o açúcar branco embota o cérebro, que faz com que a comunhão com Deus seja prejudicada, né? Aí também é um exagero isso daí. Tem algumas coisas interessantes que Ellen White escreveu sobre saúde, tem, mas ali foi tudo plágio que ela pegou. Ela pegou de Dr. Kellogg, um médico famoso da época, que ele começou sendo adventista, depois ele deixou a igreja adventista, né, por fatores óbvios, né? E Ellen White pegou muita literatura dele, pegou também de outros médicos, de outros cientistas, de outras filosofias orientais também, que estava tendo um boom no mundo todo naquela década de 1840, 1850, um boom sobre saúde, né? Bom, enfim, então nós estamos vendo aqui que a Bíblia está dizendo claramente: a comida não nos recomenda a Deus e ponto final. Não é ponto de salvação, nunca foi. E quem quer que seja que diga isso, aí vai se deparar com salvação legalista, né? Salvação através das obras. E ninguém cumpre a lei. Aliás, pessoal, quando eu digo que ninguém cumpre a lei, lá em Mateus, né, 7,19, Jesus disse, São João 7,19, né? Jesus disse que os fariseus, nenhum deles cumpria a lei, né? E com certeza, Jesus está se referindo ali que ninguém cumpria a lei, ninguém, nunca cumpriu, né? E com certeza, hoje em dia, ninguém vai cumprir a lei, nem aquela lei do passado, chamada de antiga aliança, e nem também a lei de Cristo, chamada já de nova aliança. Humanamente falando, é impossível. Eu até faço algumas perguntas aí, quando dizem assim, alguns adventistas dizem assim: mas se me amares, guardareis os meus mandamentos. Primeiro lugar, eles não sabem quais são os mandamentos que Jesus está se referindo ali. Aos mandamentos de meu Pai. Sim, quais foram os mandamentos que Deus mandou no Novo Testamento? É um outro estudo, mas vamos correlacionar aqui, está tudo junto, né? Está tudo relacionado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse lá em São João 13,35, que quando nós estamos unidos uns aos outros, quando a sua igreja, o seu corpo, o corpo espiritual de Cristo está unido, e se ama, tem um amor uns com os outros, aí é mostrado ao mundo que nós somos verdadeiramente seus discípulos, através desse amor. Então não é através de guarda de sábado, não é através nem de guarda de domingo, nem de guarda de sexta-feira, nem através de alimentação, que a gente está provando que somos filhos de Deus. Claro que não. Pessoal, e outra coisa, uma vez eu estava comentando com algumas pessoas, né, sobre não vou citar nomes assim, porque não cai bem, mas algumas pessoas aqui que são vegetarianas, né, e eu sei que terminou, minha esposa é recém na fé em Cristo, né, recém-convertida, está aprendendo a Bíblia conosco lá na igreja batista, e estamos aí crescendo na graça e no conhecimento, e ela prestou antes mesmo de conhecer um pouquinho mais da Bíblia, ela já prestou atenção de que aqui adianta, fulano não come carne, não faz isso, não faz aquilo, não bebe isso, não come tal, não come quase nada, e a língua é afiada, né, para falar do mal dos outros, para falar da vida alheia, para ser fuxiqueira. Então, caridade. Meu Deus do céu, então aquele santarrão, né, que diz
que PC sempre fala aí, ele gosta, é o fariseu, né? Gosta de mostrar que faz isso, faz aquilo. Olha, são tantos assuntos, mas tantos assuntos, que a gente termina falando assim algumas coisas sem planejar, mas Deus está nos guiando. Pois bem, então Jesus disse aqui em São João capítulo 7, né? São João capítulo 7, versículo 19, que ninguém dentre vós observa a lei de Moisés, ou a lei de Deus, ou a lei que é a Torá, que é a mesma coisa. Então ninguém pode cumprir essa lei. Eu pergunto aqui nos comentários, quem de vocês cumpre a lei? Vocês guardam os mandamentos de Deus? Vocês guardam? Não guarda. Não guarda. Num pensamento, menos de 0,001 segundo, nós pecamos. A nossa natureza é vendida à escravidão do pecado. Então a questão alimentar é importante sim para essa vida, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. E vale salientar o seguinte: a genética dentro de nós, ela também tem um fator preponderante. O que nós herdamos nos nossos genes, do nosso pai, da nossa mãe, consequentemente também, né, lá pelos nossos antecedentes, nós herdamos também nossos tios, nossos avós, que há uma mistura, né, de componentes genéticos que vai passando de família para família. Nós nascemos às vezes com um organismo mais forte ou mais fraco do que outros. Tem pessoas que facilmente adoecem, outras, e mesmo sendo vegetarianas, facilmente elas adoecem. Porque a genética dela não é tão vigorosa, não é tão forte quanto a de outros. Tem pessoas que, por isso que você vê aí, fulano bebe, né? Bebe muito, bebida alcoólica, come de tudo e morreu com 120 anos, com 130 anos. Tem na minha família gente aí que ainda está viva com mais de 90 e tantos anos, come, bebe e fuma. E aí? Ela tem com certeza uma genética muito forte. E tem outros aí que é a base de quase vive dentro de uma bolha e adoece com qualquer coisa. Então o fator genético também é muito importante para se ter saúde. Às vezes, muitas pessoas, elas nascem com a genética forte, herdaram genes e já nascem com algumas doenças também, né? Tem muitas doenças que já são distúrbios e de efeitos genéticos comprovadamente na medicina. Ah, mas a alimentação ajuda? Sim, a alimentação vai ajudar sim, como o exercício físico vai ajudar sim, mas nós não somos perfeitos, nós sempre temos nossos defeitos de caráter, como também nós temos nossos defeitos do nosso próprio corpo humano, né? Que a degradação do pecado está indo longe. E eu sempre digo nas minhas palestras que eu faço sobre saúde, né? Quando eu vou na rádio, na TV e tal, que é importante que a gente tenha realmente saúde. Mas, quando eu falo para os crentes, especificamente, mostrar que a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo. E está aqui o que Paulo falou, né? Eu preciso ficar repetindo várias e várias vezes. Tem gente que a gente repete. Meu Deus, às vezes não é nem bom mais a gente ficar teimando com uma pessoa que é teimosa, sabe? Porque às vezes a gente termina ficando mais cabeça dura do que ela. E a gente parte para outra, porque tem muitos adventistas que estão com a cabeça aberta, outros que vão ser iluminados, né? Eu até quero aproveitar e dizer que tenho conhecido bons amigos aí adventistas, tenho uma amizade com muitos já há mais de 35 anos, né? Desde quando eu fiz parte da igreja adventista, nos meus 15 anos de idade até os meus 37 anos de idade, fiz muitas amizades que mantenho até hoje, né? E que a gente dialoga sobre política, sobre religião, numa boa, né? A gente tem que ouvir os comentários e também falar o nosso ponto de vista. E vamos na linha da argumentação, né? Então vamos aqui voltar, né? Eu digo voltar, mas está tudo dentro aqui, porque eu gosto de fazer assim um vídeo com alguns tópicos, mas espontaneamente Deus também vai nos guiando aí, ok? E nos comentários você pode comentar. E se for alguma coisa que eu vejo que tem fundamento, seja de futuro, eu comento também, senão não vou perder muito tempo não, porque eu sou muito ocupado com o meu trabalho, com a minha profissão, com as atividades da nossa igreja, da minha família, né? A minha esposa, familiares também que moram longe e tal, enfim, tanta coisa que às vezes a gente vai perder tempo com questiúnculas de pessoas cabeça dura, né?
E aí deixa o Espírito Santo. Se o Espírito Santo convence e o cara não se rende, então quem sou eu? Né? Mas estamos aqui para esclarecer, para fundamentar os nossos pontos de vista. Eu gostaria agora de ir para Romanos capítulo 14, versículo 1. Vamos ler Romanos capítulo 14, versículo 1. E 2. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Ele está falando aqui também de uma intransigência que estava havendo entre pessoas que eram mais maduras e outras que eram mais infantis espiritualmente. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, aquele que come só legumes, ou aquele que come carne, ou carne sacrificada a ídolos, não julgue e também não seja julgado. Ok? Está bem claro aqui. E no versículo 13 e 14, aqui tem um desfecho também monumental. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Então, Paulo estava preocupado tanto com a comida como também com a bebida, né? Não é só comida ou bebida, que eu depois no outro vídeo eu vou falar sobre a bebida alcoólica, né? O texto que é proibido, né, que é um mandamento de Deus, que não vos embriagueis com vinho, né, mas que pode sim tomar bebida alcoólica com moderação, mas quando essa moderação ela afeta a fé do nosso irmão, de alguém que é débil na fé, melhor também fazer como Paulo fez aqui com a comida também, para não causar tropeço ou escândalo também, que a gente se abstenha disso, ok? Mas nós vamos ver aí sobre a questão do vinho, vamos ver a questão refrigerantes, do que Ellen White fala sobre café, certo? Chá, vamos ver algumas coisas aí mais à frente. Eu sei, versículo 14, Romanos 14, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Veja só, não existe nada impuro. E o aspecto aqui sempre é na questão da impureza relacionada à espiritualidade, ao cerimonialismo, ao ritualismo. Não está falando aqui de impureza, de bactérias, de vírus, de fungo, não está falando nisso, pessoal, né? Até mesmo quando a gente vê o contexto aqui, a gente entende, mas eu vou falar mais sobre isso daí. Salvo, olha, veja só, salvo para aquele que assim a considera, para o que considera que é impuro, para esse é impuro. Então, se alguém acha que aquilo é impuro por uma questão de consciência, de superstição, de cultura, de mentalidade, então para ele é impuro. Mas nada no mundo é impuro de si mesmo. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, com certeza, né? Aí eu quero ler também, vamos para ainda Romanos, capítulo 14, versículo 20, veja só como o apóstolo Paulo está preocupado aqui na questão do escândalo, né? Porque aquela briga dos judaizantes modernos, dos judaizantes daquele tempo, os modernos também existem, né? Hoje. Com os crentes que se tornaram cristãos em Cristo Jesus, foi grande, eles queriam trazer os hábitos, né, alimentares, hábitos de comida, de bebida, né, de não coma isso, não beba isso, não guarde isso, guarde esse dia, guarde sábado, guarde luas novas. Então, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Olha aqui, reforçando mais ainda o apóstolo Paulo dizendo, todas as coisas são limpas, são puras, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então, se eu como e bebo com escândalo para escandalizar a fé do meu irmão que tem menos maturidade do que eu, então eu estou pecando. É nesse aspecto que o apóstolo aqui restringe a questão do comer
carnes sacrificadas aos ídolos, mas o ídolo em si nada é, você pode comer à vontade, mas se alguém acha que é, até ele mudar essa mentalidade, evite. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa. Veja só o contexto. Que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então não seja tropeço para a vida do seu irmão, que é mais fraco, né, o que é fraco na fé. Eu gostaria de ler Levítico capítulo 11, versículo 22. Não quero estender mais o vídeo. Vamos lá, Levítico capítulo 11, versículo 22. Algumas coisas que eu ia falar aqui, eu vou deixar para falar no próximo vídeo, ok? Vamos fazer uma série aí. Levítico capítulo 11, versículo 22. Pretinha começou a latir de novo. Pretinha, que passa alguém ali na frente, aí ela já começa a latir. Veja só, um detalhe importante aqui quanto a essa questão da restrição alimentar. Carne de porco, camarão, lagosta, né? Adventista não come igual os judeus, né? São muito parecidos, judaísmo e adventismo, muito parecidos. Os adventistas do sétimo dia são judaizantes modernos. Em resumo, era uma coisa que eu não queria aceitar nunca na minha vida, passei 35 anos para entender isso, mas entendi, né? E às vezes eu até vejo aí a teima de alguns, mas eu olho para mim mesmo, eu também fui muito teimoso, cabeça, ó. Eu tinha cabeça pequenininha assim, me prendendo a questões que estavam abaixo do amor ao próximo e do amor a Deus. Então, Levítico 11, 22 diz assim: deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Então, eu pergunto ao adventista: você come gafanhoto? Você come grilo? Ah, não como, por quê? Ah, porque é imundo. Você nem sabia, né, o que era imundo. Aqui diz que não é não, que pode comer grilo e pode comer gafanhoto. E João Batista, em Mateus 3, versículo 4, ele comia gafanhoto e mel silvestre, né? E a abelha era considerada como imunda. Mas o produto da abelha é até medicinal, né? O mel, a geleia, tal, uma série de coisas aí que é produto da abelha, né? Então a gente tem que ver essas coisas, né? Temos que analisar com a compreensão, e hoje que nós temos a luz da ciência, fica melhor ainda de analisar tudo isso daí, né? E então, pessoal, veja aqui, ó, comer grilo, gafanhoto, não era errado comer. Aí o que é que eu quero dizer? É cultural. Por exemplo, aqui nós vemos, né, os adventistas não comem grilo, não comem gafanhoto por causa da cultura alimentar. A maioria das pessoas também não. E acontece que existem frutas, verduras, existem ervas que são venenosas, que são alérgicas. Tem pessoas que se comerem abacaxi, só falta ter um choque anafilático. Tem pessoas que se comerem feijão verde, passam mal. Aí diz assim: ah, mas se você fizer uma cirurgia e comer carne de porco, não tenho nada. Ah, mas tem muita gente que tem. Sim, tem. Porque existem componentes alérgicos que vêm na genética da pessoa. E tem pessoas que se comerem macaxeira, se fizer uma pequena cirurgia, pronto, extrair um dente, que é um tipo de cirurgia, que é uma cirurgia também, e comer macaxeira inflama, fica com o queixão inchado, incha tudo logo. Macaxeira não é um vegetal? Se comer feijão verde também, do mesmo jeito. E várias outras coisas. Então a gente vai analisar esse prisma, essa essência aí, muito importante. Então a questão é muito cultural. Tem questões que são individuais, de genética, de substâncias alérgicas, né? Corpo estranho, que é para algumas pessoas que causam alergia, para outros não. E tem questões culturais, né? Por exemplo, carne de cão, de cachorro é consumida na Coreia do Sul e em algumas partes da Grande China. No Vietnã consomem ratos, né? Na Tailândia comem escorpiões, cobras, lagartos e etc. Aí a gente volta aqui lá para... Ah, mas pode comer de tudo? Bom, Deus disse que poderia comer de tudo, né?
Mas Deus disse aqui, ó, em Gênesis capítulo 9, no versículo 2, ele disse assim, ó: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Isso foi após o dilúvio. Então, nas vossas mãos serão entregues, é justamente para que o homem decida. Ele e o ser humano, nós que temos a inteligência, que Deus deu inteligência, nos deu sabedoria também, a gente analisar principalmente hoje, à luz da pesquisa da ciência médica, aquilo que convém comer ou que não convém. E às vezes uma comida que pode me fazer bem, pode fazer mal para você. E uma comida que pode fazer bem para você, pode fazer mal para mim. É muito relativo, a gente não pode chegar e dizer, passar uma receita nutricional, até mesmo medicamentos, pessoal. Tem medicamentos para vários medicamentos que são quase uma coisa só, muda ali um componente ou outro, alguma bioquímica dele, né? Mas que para algumas pessoas serve para tratar aquela doença, mas para outras pessoas não serve. O mesmo medicamento que ajudou uma pessoa a ficar curada, para outra pessoa, quando vai tomar, causa um bocado de reação alérgica na pessoa. Então tudo isso tem que ver, por isso que tem que ver o histórico do paciente, se fazer exames, uma série de coisas para que a gente analise, né? Então, mas carne de porco pode comer, mas tem o cisticerco, tem a Taenia solium, né, que é a solitária, tem na carne normal, né? E principalmente nos porcos de Pocilda. E hoje em dia você cria aí um boi à toa, sem ter uma alimentação, uma ração definida, para ver também se ele não vai ter outros componentes, outros parasitas dentro da carne dele também. E no fogo tudo é queimado, né? Há pessoas que gostam de comer churrasco cru, né? Quase cru, de carne de boi. Uma carne que era permitida para os judeus. E aí, vai fazer mal? Vai sim fazer mal. Por quê? Porque ali tem bactérias, tem vírus às vezes presentes que estão ainda no sangue, comem até que se lambuzam, né, com sangue. Tem gente que gosta. Mas vai fazer mal em todo mundo? Não. Tem umas pessoas que vai fazer mal e outras não. Então é muito relativo isso daí. Certo? A medicina não é uma ciência exata, e por causa disso, porque avalia a resposta orgânica de cada um. É por isso que diz aqui no versículo 9, ó Deus, como foi sábio, dizendo, versículo 2, né? Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Então você decide, você vai estudar, né? Você vai, ao longo da sua vida, você vai saber o que serve de bom para você e o que não serve. Mas que pode comer de tudo, pode. Culturalmente, alguns países comem lagosta, comem escorpião, comem cobras. É a cultura deles. É assim, mas que não tem na nova aliança mais a restrição que houve na antiga aliança, né? Eu quero agora encerrar com Marcos capítulo 7. Então havia ali uma crença, né, um hábito, uma tradição nos fariseus. Eles eram cheios de tradições, né, que encheram a vida das pessoas de peso, né? Então vamos ver aqui Marcos capítulo 7, quando Jesus fala sobre o que entra pelo homem. É muito claro aqui esses versículos, pessoal, muito claro. Eu sei que tem muito adventista que é cego, eu também era. Mas é uma cegueira, viu? Porque foi luta. Eu até analiso o seguinte: quando meu filho começou a falar para mim sobre um pastor da igreja presbiteriana, que pela internet que ele conheceu, e da igreja batista também, lá de São Paulo e outro de Belo Horizonte, eu ainda tinha dentro de mim aquela soberba adventista, né? Esses pobres coitados sabem de nada, e eu não era mais nem adventista. Não era mais nem adventista, embora não cresce mais em muitas coisas da igreja adventista, mas eu não cria mais em igreja nenhuma, é uma consequência nefasta que as seitas fazem em nós, né, para a gente não acreditar mais em igreja nenhuma, enquanto tem homens de Deus aí com grande poder sendo usados pelo Espírito Santo. Vejam só, Marcos capítulo 7, ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém
e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, reclamaram, foram criticar a Jesus. Não vou ler aqui o versículo todo, mas fala justamente que os fariseus criticaram Jesus porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Então eles achavam, os fariseus, que espiritualmente uma pessoa era contaminada, No versículo 4 diz, quando eles vinham das praças, aí tinham deles que tinham a lavagem de copos, de jarros e vasos de metal, para se purificarem, para não serem contaminados, para não pecarem. Era um ritual. Aí Jesus foi conversando sobre as tradições dos homens, E Jesus disse para eles o seguinte, olha, versículo 15, nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Aí você diz, mas ele está falando aí sobre o alimento, que quer dizer que qualquer coisa que a gente comer, se beber veneno, não vai fazer mal? Não, ele está falando sobre a contaminação do caráter, a contaminação do pecado. O que nós comemos ou o que nós bebemos não vai trazer contaminação. Por quê? Contaminação diante de Deus. Por quê? Porque o que sai do homem é o que o contamina. Nós já somos contaminados por vida, desde quando nós somos gerados lá no espermatozoide com o óvulo, na mistura das cargas genéticas, DNA e tudo mais aí. Ali já passou a contaminação do pecado. Como diz Paulo lá em Romanos, o pecado passou a todos os homens e a todos os homens passou também a morte. Aí Jesus, no versículo, foi explicar aos discípulos, Jesus disse assim, versículo 18, assim vós também não entendeis, que os discípulos não entenderam, não compreendeis que tudo que de fora entrar no homem não pode contaminar. Olha aqui Jesus falando, nada de fora contamina o homem, nada de fora gera pecado no homem, nada, o pecado já está dentro de nós, na nossa natureza maligna. E aí, versículo 19, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, vai para o intestino, estômago, intestino, e depois sai para lugar escuso através das fezes, Fezes e urina, que são eliminação de resíduos, da digestão. E assim considerou ele quem? Jesus, puros todos os alimentos. No próximo vídeo a gente continua. Que Deus abençoe na graça e na paz em Cristo Jesus. Amém.